Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje, quarta-feira, dia 24, iremos meditar o Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 31 a 42. Diz o Evangelho: naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permaneceis na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam, então: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora, vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus? Isto Abraão não o fez? Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós escutamos o Evangelho de hoje, né? E está cheio de riqueza para cada um de nós. O Senhor diz: se permaneceis na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade. Hoje, nosso tempo vive crise da verdade, né? Crise porque apresenta tantas verdades que de verdade não tem coisa nenhuma, né? Não tem consistência. Não responde ao anseio do coração humano. Apresentam aí verdades que não diz nada. Nada à humanidade. Mas o Senhor nos diz aqui no início do Evangelho de que se permanecemos nele, conheceremos a verdade da vida. A verdade da vida de que Cristo nos abre a porta da eternidade. Que Cristo é este ponto de apoio para a nossa vida. Que Cristo é a âncora da nossa existência. E se nós nos apoiamos nele, a nossa vida se estende para todo sempre, né? A nossa vida não é derrotada pela morte, mas pelo contrário, a morte se torna a porta para a eternidade, para cada um de nós. Jesus diz, né? Os fariseus, os judeus ali não entendem muito bem de que liberdade ele está falando, e Jesus fala: olha, é a liberdade do pecado, de se tornar livre do pecado, porque o pecado escraviza. E a humanidade, de fato, uma vez escravizada pelo pecado, né, ela não se torna livre. Ela não se torna livre, ela se torna aprisionada. Então o Senhor nos mostra o segredo: é permanecendo nele, é que somos libertados e lavados de nossos pecados, né? E aí o Senhor vai falando, né, vai dialogando com eles, falando, né, dessa realidade de Abraão. Eles falam: nosso pai é Abraão. E Jesus diz: olha, se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me. A mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Então, se sois de Abraão de fato, acolheriam a verdade, a própria verdade em pessoa,
que é Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus ainda diz mais: se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis. Vós certamente iriam me amar. Olha que o Senhor diz, olha que profundidade tem essa palavra. Se somos de fato de Deus, amaríamos Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus. Amar, pagar a Deus com amor, é isso que o Senhor espera de nós, uma resposta de amor, aderindo a Ele, uma adesão com a razão, de fé, de vontade, possamos também amá-lo verdadeiramente e dar para o Senhor o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.